Senhorita Honoka, posso lhe pedir um favor? Claro. Diga aos guardiões que o homem que matou o emissário do imperador foi Kanbei Shimada. Desta vez eu serei a oferta. Eu quero ir com vocês. Eu acho que não está em condições. Mas eu lhe prometo que vamos trazer a sua esposa de volta. Eu não preciso que me salve. Meu lugar é aqui com o imperador. Eu pretendo ficar ao lado dele. Episódio 19. O Motim. Versão brasileira. Álamo. Que pente bonito. É da Sanai, não é? Você não devia sair por aí espiando a casa dos outros. É a festa da colheita. Por que está aqui sozinho? Eu não posso fazer nada no meu estado. Ainda tá difícil de andar? Eu sei que tá se recuperando, Rikichi, mas eu não acho que carregar 2 espadas pesadas vai ajudar. Eu sempre tomo a decisão errada. Devia ter ido junto com eles. Isso sim, eu preciso fazer alguma coisa. Por acaso foi o Gorobei que disse isso pra você? Esta é a espada que o Gorobei usava. Será que você reparou? Eu não sabia. Pra mim parecem iguais. Você escolheu logo ela. Deve ser um sinal de que o Gorobei quer ir pra uma batalha junto com você. Espera, o Kanbei queria que ele ficasse aqui. Eu já previa que isso fosse acontecer algum dia. Ele acabou conhecendo o amargo gostinho da batalha. É difícil para um homem colocar sua honra nas mãos dos outros, não é? Por favor, deixe-me ir, senhor. É a minha esposa que eles estão tentando resgatar. Você sabe, ir sozinho nessas condições é pura loucura. Shimada Kanbei. Fui enviado para informar a decisão do Divino Imperador. Escute com muita atenção. Você foi sentenciado à morte por decapitação. Será executado em 5 dias. Eu ameacei matar o imperador. É um crime grave. Por que não me matam agora e acabam com isso? O Kyo, o magistrado de Kukakyo, pediu que sua sentença seja executada em Kukakyo. Quem? O Kyo? Jovem mestre, chegamos. Quantos samurais mecânicos? Sim, meu senhor. A capital é lá.
Apresentando o magistrado Ukio, do distrito de Kogakio. Olá a todos. Obrigado. Chega. Ajoelhe-se, mostre respeito. Ei, me soltem! Diga a estas máquinas para me soltar! Então você é o Ukio, o sucessor do Maru. Seu desrespeito não será tolerado. Está bem, por enquanto. Sim, Imperador. Chegue mais perto. Isso pode doer. Não! Seja paciente, por favor. Não vai levar muito tempo. O que eu não acredito que ele... Sim, você é meu descendente, Ukio. Meu 49º clone. Meu senhor, isso é possível. Sabia que o Ukio era clone do Imperador? Maru, eu lhe agradeço por criar o meu clone até ficar adulto. Você também me honrou. Imperador, eu peço mil desculpas, mas eu não mereço tal crédito. Quando eu o tirei da rua, eu acreditei que ele era um mero camponês. Eu não tenho... Ele disse... Silêncio! Desculpe a minha ousadia, divino Imperador, mas por que deixou o vosso clone no meio do gentil? Para produzir o melhor herdeiro possível, várias mulheres foram implantadas com uma cópia genética do divino regente. Após várias tentativas mal-sucedidas, uma mulher camponesa foi escolhida para essa honrada função. O clone de nome Ukio, por ordens do divino imperador, teve sua identidade velada e foi deixado em meio aos camponeses. Tudo isso foi feito com a intenção de criar o melhor herdeiro do imperador. Para isso, ele deveria aprender... Vamos deixar isso pra lá. Mesmo sendo um clone do divino imperador, um camponês. O divino imperador dará mesmo o trono pra ele? Isso é uma coisa que nunca aconteceu. O que eu sou não é da conta de vocês. Mas é mesmo uma confusão. Eu nasci da semente do imperador, fui criado como um camponês, e meu pai adotivo ensinou-me tudo sobre o comércio. Então, o que eu sou na verdade? Eu sou um herdeiro, sou um camponês ou um mercador? Eu decidirei o que você será. As providências estão sendo tomadas para o teste. Eu tô com sede. Só temos um pouco de água, vai ter que ter paciência. Katsu, eu não consigo mais andar. Komate, aguenta mais um pouco. Você não me viu reclamando, viu? Seja forte, como eu. Tudo bem. Acho que posso lhe dar uma carona. Obrigada. Ai, isso tá quente. Komate! Fiquem longe, ele é perigoso. Isso mesmo, sou um cara muito quente. Você é um inútil, sabia? A culpa não é minha. Olha, vem vindo alguém. Meu senhor, que teste é este que estão preparando para o Ukio? Um teste de 3 dias para examinar o raciocínio, para certificar-se de sua capacidade como herdeiro. O Ukio vai ter de responder a séries de perguntas sobre justiça e economia. O divino imperador possui a sabedoria de várias gerações de regentes em sua mente. O Ukio tem de mostrar o mesmo para ser aprovado. E se ele falhar, o que acontece? Então, dentro de 3 dias, ele vai ser morto. Ouvi dizer que nenhum dos clones examinados passou no teste. Todos foram mortos. Olhem ali.
Cada placa que se encontra sobre o altar representa um clone que foi sacrificado por ter falhado em provar que está em condições de ser o futuro regente. Todos haviam nascido na capital e tinham sido criados aqui. Agora vamos ver o desempenho do 49º clone que conheceu o mundo inferior. Eu declaro o início dos exames. Este negócio dura mesmo 3 dias? Isso só depende de quanto tempo você durar. Tudo bem. Vá, então anda logo. Primeira pergunta. Quando aquele que tem o poder do governo assume o controle, qual é a primeira providência que ele deve tomar? Primeiro deve reforçar suas bases. Deve tomar do ponto que o regente anterior deixou, fazendo mudanças sutis para afirmar o seu poder sem revoltas. Bom. Eu trouxe seu jantar. Muito obrigado. Aliás, grande samurai, você conhece o Kyo de Kugakyo? Pergunta 56. O que é mais nocivo ao governo de um imperador? É perder o respeito dos súditos. Quando isso acontece, não dá mais para chamá-lo de governador. Ele deve ser sempre resoluto nas decisões. Se um governador fica hesitante, ele deve desistir do cargo. E acrescentando mais uma coisa, conquistar o ódio do povo também é muito perigoso. Presumo que tem um plano para governar sem conquistar o ódio. É simples, o imperador não vai tomar mais nada pela força. Então como é que vai manter a capital? Vão pagar voluntariamente em retorno pela contínua generosidade e proteção. Justamente a resposta que eu esperava. Viver entre os camponeses lhe deu algumas vantagens. Você compartilhou a vida deles, assim conhece a mente deles. Você é o primeiro dos meus clones a ter atingido este raciocínio, Kyo. Pergunta 57. Num país com vários inimigos agressivos, qual você considera a melhor maneira de neutralizar negociações? Já faz 2 dias que o Divino Imperador não sai daquela câmara, desde que o teste começou. Espero que ele não esteja se esforçando demais. Eu compreendo, minha senhora, mas é a lei. Ninguém pode entrar na câmara até que o teste termine. Sim, mas... Por favor, senhora, venha descansar. Senhora! Obrigado, vocês nos salvaram. Pode ficar. Afinal, o que é um favor entre samurais? Isso mesmo. Os samurais têm de ficar juntos, é o que eu digo. A gente já não encontrou vocês antes? Em Kugakyo. Procurávamos por samurais para nos ajudar na Vila Kana. Não percebi que eram aquelas garotas. Ouvi falar do que aconteceu com os bandidos em Kana. Todos ouviram falar sobre os 7 samurais e o que fizeram pela sua vila. Estão se tornando famosos em Kugakyo. Então ouviram falar do Kikushio, o grande destruidor, mestre samurai. Então pra onde vocês vão, senhores samurais? Estamos indo para a Vila Nodate. O magistrado Kyo deu uma missão pra gente. Disse o Kyo? Ele assumiu o posto que era do pai e mandou todos os samurais numa missão de boa vontade. Espera, o que foi que disse sobre o cara de poeira? Estamos seguindo seu bom exemplo. O Kyo diz que vocês estão certos e os moradores devem ser protegidos. Os samurais presos foram libertados. Ele diz que devemos lembrar que os samurais têm uma responsabilidade para com o povo. Para com o povo? Foi exatamente por isso que ele nos soltou e nos colocou como oficiais do magistrado. Estamos muito felizes por termos um trabalho. E devemos tudo isso a vocês. Pergunta 108. Na hora de formar seu círculo político interno, depois que se torna um governante, quem escolhe? Aquele que foi o seu aliado ou o seu inimigo? O inimigo, sem dúvida. Para o inimigo é um ganho inesperado de poder. Como não vai querer perder tal privilégio como inimigo, ele vai trabalhar muito para conquistar você. Nem sempre acabar com os inimigos é a melhor opção. O que faria, então? Eu já disse, é melhor transformá-lo em meu aliado. O que diz é interessante. Então, vamos continuar. Eu estou respondendo bem até agora? Até agora sim. Pergunta 109.
O governador deve realizar tarefas muito grandiosas daqui em diante. Diga o que ele deve manter sempre em mente. 2 coisas. E quais são? Primeiro é ler o presente. Já não temos mais guerras e os comerciantes estão conseguindo montar planos para o futuro. Agora tornou-se muito importante entender o que o povo está desejando, senão o governador não conseguirá fazer nada de muito grandioso. E qual seria a outra? O médico disse que foi culpa da tensão. Não se preocupem comigo, estou bem. Como está o imperador? Ainda está preocupada com ele? O divino imperador é uma pobre pessoa. Ele nunca sentiu o sol em seu rosto ou o vento soprando em seu cabelo. Ele está preso naquele tanque, um prisioneiro que carrega sozinho toda a responsabilidade deste mundo. Está tremendo. Estou preocupada com ele. O homem que eles chamam de Ukio. Eu tenho medo do que eu vejo em seus olhos. Mas é só um teste para escolherem o herdeiro do trono, né? Mas então, o que acontecerá com esta criança? Pergunta 374. Ele dura mais que os outros. Será que ele será o escolhido? Tem de haver equilíbrio entre oferta e demanda. Quando a guerra acabou, uma nova era começou. Como você acredita que isso vai afetar? Para mim, nascido entre as classes, minha identidade é o equilíbrio entre aquisição e concessão. Eu acredito que este é o motivo de eu ter nascido neste corpo. Assim que o clima pós-guerra se estabilizar, as pessoas vão voltar a aumentar a sua produtividade. Ao invés de destruir os samurais, decidi me vingar controlando-os. Como vai lidar com as repercussões que isso terá em seu governo? A pergunta final. Qual você considera a qualidade mais importante no imperador? Talento, eu acho. Que diferença faz os estudos se quando uma decisão tem que ser tomada imediatamente, você tem que confiar no instinto? Mas e quanto à virtude? Honestidade e boa vontade? Você cresceu sob disfarce, suas origens mascaradas. Isso não é uma afronta ao povo? Minha vida no comércio ensinou-me a diplomacia. De vez em quando, uma mentirinha é necessária, você não acha? Oi. Não. Me diga que... Este homem é o meu verdadeiro clone. E assim meu legítimo herdeiro. Esta é a minha decisão final. E não deve ser alterada. Obrigado. Como se sente? Está melhor agora? Sim, obrigada, mas você deve estar cansado. Por favor, descanse, pelo bem da criança. Você carrega o último dos meus clones, meu herdeiro mais verdadeiro. Ele vai me suceder um dia. Mas o que o Ukio vai fazer quando souber disso? E se ele se voltar contra a criança? Não se preocupe. Somos um só. O Ukio, a criança e eu. E então, Kanbei? Como é que vai a Kirara? Me disseram que você mentiu, que matou o emissário. Palavras do divino imperador em pessoa. Por que você fez uma aposta tão louca? Então me diga, como é esperar para ser executado? O que está tentando fazer? Ora, conquistar o mundo, é claro. Aliás, o verdadeiro mandante está bem aqui dentro. Foi você quem matou o enviado imperial. Eu só atendi o pedido de outra pessoa. Tem gente que não queria que o enviado continuasse vivo. Tenho um mau pressentimento. Por um tempo você deve acompanhar o meu governo. Enquanto isso, acostume-se à vida da capital. Agora posso lhe perguntar uma coisa? Sim, claro que pode. Há muito tempo havia um dragão grande e poderoso, com 2 cabeças. Quando uma das cabeças disse que queria ir para o sul, a outra disse que queria ir para o norte. Quando uma queria voar, a outra queria mergulhar nas profundezas do mar. E sabe o que aconteceu com o belo dragão? Morreu de fome. Divino Imperador,
Me diga, um país pode ter 2 regentes? Isso não seria muito sábio. Também concordo. É como os sábios costumam dizer. Numa grande comunidade, imperfeição vai surgir e nenhum governo é forte o bastante para prevenir. Quando os tempos mudam, o governo também deve mudar. Depois de tanta luta, você deve estar cansado, não é? Será como se nunca tivesse saído daqui. Não se preocupe com nada. Afinal, somos um só. Boa noite, Imperador. Porque ele é eu. E eu sou muito mais. Imperador! Imperador! Sanai, é você? Então o senhor está bem? Não se aproxime. Minha querida, sabe o que quer dizer abdicar? Quando o imperador decide abdicar, ele entrega seu trono para permitir que alguém mais capacitado governe. Eu não entendo. Estou feliz por voltar a vê-la, Sanai. Eu gostaria que só uma vez eu pudesse correr pelos campos com você e brincar. Mas isto não vai acontecer. Imperador, por favor, levante a cortina. Eu não entendo por que não me deixa vê-lo. Muito bem, agora eu digo adeus a todos vocês. E espero que deem as boas-vindas ao novo imperador. Estou honrado por sua generosidade. Um novo imperador? Não acredito! Ele abdicou do trono! De agora em diante, vocês têm um novo imperador! Sua Excelência, o Imperador! Recebam todos o Divino Regente! No próximo episódio... Episódio 20. A execução.
おお、またまたうずうずしてるですよ。今日のうずうずはお腹に来るです。ああ、お腹すいた。オラたちが知らない間に世の中大きな大騒ぎです。だってオラたちの村と7人のお侍様のこととっても有名になっちゃってるですよ。前に姉様におかぼれしてた右京っていう変な人がカンナ村の出来事に引っ掛けてなんかやらかしてます。この人はマロ様のダメ息子って言われてたけど、今じゃ人気者みたいですよ。おっちゃまは美味しい話は裏があるもんだなんて言ってます。姉様もただ村を守りたくてやったことなのにと、このお話がとってもいい話になってることにびっくりです。ほら、まだ水晶からのうずうずが少なくてぼんやりとしか感じられないけど、なんだかこの先良くないことが起こりそうですよ。おからちゃん、高画鏡はもうすぐです。ほんじゃ、おさらばい。